Domingas, antes da senhora estar na política, qual era a sua atividade antes de ser vereadora, antes de ser prefeita? Eu nasci no Gravatar de Cima, na fazenda de Neigo, filho do finado Lameu. Por sinal, o filho dele ainda mora aqui, Regi, professora Zete, que é casada com Eduardo. Mora aqui, que era dona de uma escolinha, casada com o irmão de Samuel, do acadêmico, né? E eu morava lá na fazenda deles, nasci lá. Minha mãe tinha 4 filhos, né? E meu pai se separou da minha mãe e ela ficou com os 4 filhos e ela estava grávida de mim. Então, os outros 2, uma irmã minha chama Hilda, foi morar no convento, lá em Salvador, no Hospital Sagrada Família, tinha um convento. Os outros 2, que era mais velho, não aguentou a diferença de situação, que aí minha mãe ficou realmente sem nada, sem casa para morar, sem nada. E aí caíram no mundo, foram beber, e aí terminou não tendo uma vida assim bem ruim mesmo, terminaram, eles já morreram, os 2. E eu não, cresci ali com 12 anos, 10 anos, eu já era bem mais do que essa neta minha aqui. Era bem forte. E aí minha mãe trabalhava, pagava 3 dias, a gente morava numa casa de bairro. Eu dormia em cama de vara, com aquele colchão de bananeira, palha de bananeira. Sabe qual era o lençol que a gente se cobria? Era aquele pano de calamaço que fazia fardo, porque ele era quentinho. Nem era aquele de farelo, porque o de farelo era mais caro, era aquele dali. E minha mãe pagava 3 dias de renda, ficava mais 2 dias para ganhar. Quando ela achava para ganhar, para vender esses 2 dias, tinha um dinheirinho. Quando não achava, não tinha. Então, aí ela cozinhava aquelas bananas nanica, que chegava a ficar azul. E a gente comia banana, caroço de jaca, mexia a farinha para comer com açúcar meio-dia. Eu já tive um dom. Eu sempre tenho na minha consciência que eu fui uma pessoa assim que Deus disse, você vai para aceitar tudo normalmente. E aí, quando eu via que minha mãe sofria, porque a gente pedia comida e não tinha, eu ficava calada, não dizia nada, mas gostava muito do caroço de jaca. Aí o povo comia aquela jaca, botava aquela jaca com farinha, né? Que a gente passava os bagos. E o caroço de jaca a mãe cozinhava. E a gente comia aquele caroço de jaca, era muito gostoso, sabe? O caroço de jaca ia passando. Aí eu botava para tirar aquelas, media as terras para eu capinar. E tudo eu sei fazer. Eu sei mexer farinha, sei aquelas roda que tinha de rodar, porque não tinha motor. Não tinha motor na época, né? E era braçal para poder passar a mandioca. Isso, aquele braçal eu fazia. Eu montava no burro para poder levar as cargas da mandioca. Eu fazia tudo isso. Só que eu não queria conta com capinar. Capinar, não capinava de jeito nenhum. Cobria o mato, a mãe me batia. Mas aí, quando foi um certo dia, e eu fiquei com 12 anos, aí eu fui morar em Muritiba. Essa mesma família tinha uma casa na Rua do Sertão, ali em Muritiba, perto do Coreto, ali onde ficava a casa do final do Babão. E aí, lá ela fazia mingau, banana real, e eu ia levar para esse Coreto para vender. Ia levar para uma farmácia, aquela farmácia de Bendito Cunha. Eu ia levar, eu rodava aquela rua toda. Mas eu tirava 80 latinhas, que eu não esqueço, de manteiga, aquela latinha de manteiga, para subir aquela escada, 5 degraus, para poder botar no tanque para os filhos da minha patroa tomar banho. Que era o marido. Um balde que era de latinha, com a latinha de manteiga. Que Deus bote ela num bom lugar. Ela chamava Dona Zezi e morou aqui. Depois que eles venderam a fazenda, veio morar aqui em Curiazão. Mas depois disso, um certo dia, eu digo, olha, eu vou ter que ir embora,
porque eu tenho que melhorar a vida de minha mãe. E aquilo doía demais. Só sabe o que é uma fome quem passa fome. Só sabe quem falta um cobertor, quem passou por isso. O resto você vê falar. E você fica solidária àquela falta, mas você não passou. Né? E aí eu disse, não, tenho que mudar a minha vida da minha mãe. Aí eu vim para Governador Mangabeira. Minha mãe saiu de lá também, veio morar na casa num terreno, numa casinha pequena de seu neném. Já faleceu, eu agradeço todo esse povo. Porque tudo que você tem dificuldade serve de sucesso, né? Exatamente. E aí, mas mãe era bonita. Minha mãe era uma mulher bonita, a nega era bonita. E naquele tempo tinha aquilo que as patroas se amarram muito, porque dizia que mulher solteira, né? Porque tinha largado o marido, era solteira. Tinha esse preconceito e bonita. Rapaz. Então ela sofria por isso, mas digna. Minha mãe nunca teve um outro marido, a não ser o meu pai. Aí eu disse, não, eu preciso trabalhar. Aí eu saí pedindo, aí é que começa a minha peregrinação mesmo, a minha vida. Aí eu saí em Mangabeira, em casa, pedindo emprego, porque eu achava era trabalho. Eu queria que me desse um trabalho, que era para eu que desse a comida à minha mãe e que conseguisse pagar um lugarzinho ali, porque ela pagava a renda, mas não achava trabalho para ganhar, para comer. Então, eu queria isso. Mas o povo me negava. Vai embora, negrinhazinha. Não tem comida mais, não. Acabou a comida. Era assim que eu era tratada. Só que uma casa, que eu agradeço a Deus, essa casa eu voltei lá 7 vezes. Na 8ª, eu encontrei a dona da casa, que sempre quando eu ia, encontrava a senhora, a mãe dela, mas não encontrava ela. Nesse dia, encontrei ela. Ela disse, o que é, menina? De lá de dentro. Eu disse, eu estou procurando um trabalho. Ela, como é que você vai trabalhar? Eu digo, eu quero trabalhar. Aí ela disse, entra aí. Eu entrei. Quando eu entrei, ela, está com fome? Eu disse, não estava com fome, mas não disse que estava. Eu disse, não, eu quero trabalhar. Ela, eu vou lhe dar comida. Eu digo, a senhora vai me dar um prato de comida hoje, mas amanhã eu não vou ter. Eu quero trabalhar. Aí com essa palavra que eu disse a ela, ela disse, ficou assim. E se você sabe lavar pratas, eu digo que sei fazer tudo. Imagina, eu sabia. Porque era assim, né? Aí ela chegou e disse assim, pronto, você vai ficar aqui comigo. Aí eu disse assim para ela, eu tenho que dormir em casa. Que eu não, para minha mãe, eu dormi só. Mas era porque, na verdade, eu ainda fazia xixi na cama. Rapaz, quantos anos aí, Domingos? Isso, eu já estava com meus 12 a 13 anos. 12 a 13 anos. Mas eu acho que era um nervoso. Né? Aí quando ela disse, não, você vai ficar aqui. Você vai um dia dar um com sua mãe, outro dia você volta. Aí isso mesmo foi assim. E aí, essa senhora, ela era parteira. Ela saía, levava um mês, quase um mês ou mais, sem voltar em casa. Me lembro até hoje, ela montava em um cavalo para ir fazer parto, junto com uma moça que chamava Alicinha. Rapaz, que a Alicinha era enfermeira, e tinha a outra que era parteira. A pessoa não vou reservar te dar o nome da parteira, mas foi assim, foi uma benção, que Deus ilumine cada dia, dê luz a ela onde ela estiver. E aí eu ficava em casa. Aí eu comecei a ter uma responsabilidade de uma pessoa de 20 ou 30 anos responsável. Eu ralava coco, eu levantava à meia-noite. Eu ralava 10, 12 cocos. Fazia mingau, mungunzá, lelê. E botava uma tauba que faz assim, mas tem aqueles cortadinhos dentro, com aqueles copinhos que hoje o povo de cachaçinha, mas é grande, aqueles cachorros. Copinho americano, sei aqueles copinhos. Aí eu botava 24 naquele dadozinho, levava para o Secom, que tinha o finado Zé Rodrigues, Deus do bote em bom lugar, que tomava conta da cantina, entregava lá e vendia no armazém de fumo, armazém de Carlos Nascimento.
do finado Humberto. E eu levava essas merendas para o povo do armazém. O armazém, nessa época, tinha mais de 700 pessoas. Muito e eu bem. vendia e o povo tomava nota na cadernetazinha. Quando era dia de sábado, sexta-feira, o finado Zequinha Bacelar, Deus do Bom Lugar, era o gerente. Aí ele descontava o que comprava na venda, porque eu comprava na venda. Essa venda existe, é uma esquina que tem lá. Até hoje tem essa até venda. hoje ela não é mais venda, hoje acho que é a igreja, né? Mas existe a casa. Uhum. E aí ele descontava o que eu pegava durante a semana e o troco dava para minha patroa, que eu não era uma benção ela, né? E aí, para complementar isso, ela ainda tinha o pessoal da Chesse ainda era hospedado lá na casa dela, do lado, tinha como uma pensãozinha do lado, eu lavava ainda para esse povo e tudo, né? E para complementar isso aí, eu ainda vim aqui para o armazém de fumo, aqui nessa esquina, subindo lá, aqui na Patrulha das Almas, ali tinha um armazém. Tinha um armazém, não sei se era sua Erdique, não sei. Aí vinha eu, a Marina, que hoje Deus já levou, uma senhora que eu falo dela assim com muito orgulho, porque gosto muito, com muita alegria, a finada Benedita, que é mãe da professora Betinha, uma das primeiras professoras que fez, na época ela fez Mobral, parece, ela foi muito assim, inteligente, hoje ela tem um dos graus maior. É uma pessoa que eu tenho assim, um prazer de falar dela, que me ajudaram muito. Então a gente vinha, levava trouxa de fumo para Mangabeira. Lá a gente instalava, tirava aquele nozinho, aquele cordão do meio, arrumava todinho, trazia de novo. Rapaz. E assim nessa casa eu levei mais de 16 anos. Chegou com 12 ou 13 anos, já saiu. Saí lá, levei mais de uns 13 anos lá, 14, muito mais. Pegava o dinheiro, pagava o ônibus 25.612. Rapaz, até o número de ordem do ônibus não dá para esquecer. O ônibus parava na porta da prefeitura, onde é a prefeitura hoje. A prefeitura de Governador Mangabeira. Governador Mangabeira. E descia a estrada, não existia essa BR ainda. Ele vinha ali pelo Colégio Edgar Santos. Esse ônibus nessa época. E, por incrível que pareça, esses ônibus traziam o filho da minha patroa. Eu ficava catando dinheiro, igual uma louca, para poder pagar o ônibus, porque eles estudavam aqui no Alberto Torre, esses meninos, que era, né? Uhum. Estudavam aqui. E quando era meu marido, Paulo, Finado Paulo, ele ainda trazia esse povo sem cobrar. Essa é a história dessa casa, dessa pessoa que eu tenho o maior respeito. Sofro muito por causa de uma determinada pessoa dessa família. Dessa família. Mas você nunca vai ouvir eu lançar para falar mal, porque ela realmente, e ele, que Deus bote no bom lugar, foram assim uma benção. E tenho certeza que se ele estivesse vivo, eu não passaria pelas coisas que dessa pessoa faz eu passar. Essa é a história da ex-prefeita de Governador Mangabeira, Domingas Paixão. Tem muito mais. Eu confesso que ela estava contando que você até se emociona, porque é a história que você sabe verdadeira, né? Que brota do coração. Domingas, só uma aguinha, come uma castanha. Deixa eu agradecer aqui aos nossos parceiros. Tá aqui com a gente sempre. Duda da Cofel tá aqui nos vendo, viu? Duda, parceirão, um abraço pra você. Tá aqui te mandando um abraço. Ele, boa noite, amigão. Mande um abraço para a Dona Domingas. Duda da Cofel. Amor, minha saudade, né, Duda, de minha mãezinha, né? Tá aqui minha com a querida gente, Dá, seu Carlos da Cofel me ajudou muito. Minha história é muito linda. Não tenho dinheiro. Não tenho riqueza, mas eu tenho muito amor, que isso o dinheiro não compra. Rapaz, que bacana, viu?